O Brasil vai sediar nos próximos anos eventos internacionais que vão trazer ao país centenas de milhares de pessoas de todas as partes do mundo. Tamanha exposição traz também preocupações. Nesse sentido, o deputado Walter Feldman, do PSDB paulista, apresentou um projeto para punir atos de terrorismo. E é com ele que eu converso agora no Palavra Aberta, transmitido também pela Rádio K. Conheço pessoas, já li algum artigo, que falam, mas que exagero isso, essa história de terrorismo. Em nosso país, Brasil. E nesse sentido, eu imagino que essas pessoas têm um certo estranhamento em relação à sua proposta, ao seu projeto. É verdade. Hoje, com as características do planeta global, a mobilidade das pessoas, a relação que existe entre os países permite entrada relativamente fácil. E se imaginarmos que chegou nos Estados Unidos, que é o centro da proteção do ponto de vista da segurança, chegou em Londres, chegou na Espanha, chegou na Argentina, que é muito mais próximo, e nós sabemos o que pode significar nessas relações, nós devemos tomar todos os cuidados. O Brasil decidiu, essa década, se transformar na grande vitrine mundial, com a vinda dos Jogos Olímpicos e com a Copa do Mundo, agora a Copa das Confederações. O que eu descobri em Londres, quando eu fiquei 6 meses acompanhando os Jogos Olímpicos, como a questão da segurança foi o único item que o governo aceitou suplementar recursos para o orçamento previsto 7 anos atrás. Nenhuma outra atividade, só a área de segurança. Porque qualquer questão que desse errado, você imagina a imagem que o Império Britânico poderia ter para o planeta em geral. Então, eu diria o seguinte, o Brasil precisa se preocupar com isso. Eu sei, tenho informações, o ministro da Justiça tem se preocupado, hoje tem um comitê de grandes eventos, uma área de segurança estratégica que o Brasil está instalando, mas nós não temos legislação em relação ao terrorismo. É isso que o projeto, nesse momento, propõe. Qual é o seu conceito dessa questão de terrorismo? Qual é o conceito que foi no seu arcabouço, digamos assim, teórico, jurídico, para elaborar isso? Primeiro que, hoje, os interesses do chamado núcleo da organização terrorista, ela pode acontecer em qualquer país porque ela necessita de repercussão. É a visibilidade. Chamar a atenção sobre isso. Chamar a atenção. O Brasil tem um posicionamento no mundo ocidental. Tem uma opção. Apesar, às vezes, de alguns equívocos do governo Lula, agora um certo reparo do governo Dilma nas relações com o Irã, mas o Brasil é um ponto de opção do mundo ocidental, mas com relações, eu diria, privilegiadas em relação ao Irã. Ou seja, isso cria para o Brasil uma relação, eu diria, complexa, às vezes até dúbia, e que precisa ser interpretada, seguramente vem sendo interpretada, mas o Brasil não é mais um país apenas tropical, como se diz, de praias, de festa e alegria. O Brasil hoje é um player do cenário internacional do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos interesses estratégicos. Você vê, a Argentina hoje faz uma nova opção. Você vê que mesmo naquilo que aconteceu de terrorismo na Argentina, naquele episódio da AMIA, aquelas bombas que explodiram na Federação Israelita, hoje a Cristina Kirchner faz uma releitura de um julgamento, uma análise que praticamente já foi feita, fazendo com que o Irã possa se explicar, quando nós sabemos que naquele episódio houve envolvimento direto dos iranianos através das suas estruturas de inteligência. A Cristina tenta rever essa posição. Ou seja, nós estamos muito próximos de conflitos que já aconteceram e de momentos que vai tornar o Brasil de tanta visibilidade que nós temos que ter um aparato de proteção que inclui uma lei antiterrorista, que é exatamente a essência desse projeto, que demonstra que o Brasil está pronto, está preparado do ponto de vista da sua estrutura operacional, mas também do ponto de vista da sua estrutura jurídica. Eu quero dizer que eu estudei muito a legislação internacional do ponto de vista comparativo. Nós consultamos juristas aqui no Brasil, a assessoria da Casa também se debruçou sobre a matéria e eu enviei esse projeto ao ministro Zé Eduardo Martins Cardoso, enviei à Polícia Federal, estou enviando ao ministro Patriota, à ministra Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, porque se não houver o envolvimento do governo em relação a isso, seria muito difícil a sua aprovação. Não é um projeto da oposição ou da situação, é um projeto de interesse nacional. Eu quero lembrar que, na minha avaliação, há
do ponto de vista do governo, particularmente do Partido dos Trabalhadores, uma interpretação que está superada de que terrorismo seria muito relacionado ao período revolucionário. Ou seja, aqueles que lutaram contra a ditadura eram revolucionários e foram chamados de terroristas. Eu diria que tem, inclusive, algo de semântica que nós precisamos superar. Agora, nesses contatos, você falou, você já enviou para o ministro da Justiça, para a ex-deputada Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário, para o Patriota, o ministro Patriota. E como é que... O senhor tem resposta já? O senhor tem... Como é que vai a... Como é que ele... O que desperta o seu projeto? Ele desperta simpatias, ele desperta... Vamos conversar? Que tipo de coisa? A semana passada, me lembro, até nós visitamos o vice-presidente Michel Temer, que é um jurista, né, um constitucionalista, e se mostrou muito interessado em tratar dessa matéria, reconhecendo que há uma lacuna na legislação brasileira sobre isso. A relação com os ministros, que eu acabei de falar, senti a mesma reação, de que é algo sério que precisa ser tratado. Eu não quero dar a ele nenhuma característica do ponto de vista partidário ou mesmo de interesse de caráter pessoal. Me parece que o Brasil realmente necessita disso. Mas eu tenho recebido opiniões por parte de órgãos do governo que gostariam de dar uma contribuição, já tem dado elementos, inclusive de aperfeiçoamento do projeto, e eu acredito que numa relação republicana será possível, em pouco tempo, aprovar uma matéria desse tipo. Tenho certeza que a gente vai voltar a falar sobre isso. Não tenho dúvida. Nos próximos tempos. Voltarei com prazer. Muito obrigado pela sua vinda. Obrigado. E obrigado a você que foi com a gente até agora. Até a próxima.